Olá a todos! Nessa aula, o assunto é homeomorfismo. Então, a pergunta central da aula de hoje é a seguinte: dada uma função contínua bijetiva f que vai de um espaço métrico M em N, podemos garantir que a inversa de f também é contínua? E a resposta é não, não podemos garantir. Então vamos primeiramente trabalhar com exemplos aonde isso não ocorre. Então nós vamos considerar S1 o conjunto de todos os pares x e y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, ou seja, a esfera de raio 1 em R2. E considere a função f, que vai de 0 a 2π em S1, definida dessa maneira. O que nós podemos afirmar aqui é que a f é contínua e a f menos 1 é descontínua. Para explicar a continuidade da f é simples, porque nós vimos na aula passada que quando você tem, por exemplo, cada coordenada sendo uma função contínua, então a função f é contínua. Então essa parte da continuidade da f, tudo ok. Agora vamos explicar a questão da descontinuidade da f. Só que para isso seria interessante relembrarmos o que é uma função ser contínua em P. Então nós vamos considerar aqui P um elemento de M, e aí vamos lembrar o que é a continuidade de uma função f que vai de M em N. Então, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, para todo x pertencente a M e que a distância de x até P é menor do que delta, isso implica que a distância de f de x até f de P é menor do que epsilon. Então, isso é para explicar o que é uma função contínua. Então, o que é negar a continuidade de uma função? Aí nós vamos usar o princípio da lógica. Então, esse dado epsilon positivo, ele dá um sabor de para todo epsilon positivo. Então, negar para todo epsilon positivo é dizer que vai existir um epsilon positivo. Eu vou usar essa sentença, né? Tal que, quer dizer, existe um epsilon positivo, de modo que para todo delta maior do que zero, porque negar um quantificador existencial é colocar um quantificador universal, ou seja, negar o existe é colocar o para todo, de tal modo que, para todo x, não, que existe um x pertencente a M e distância de x até P menor do que delta. E aqui por que eu não neguei essa parte? Porque negar uma condicional é você assumir que isso ocorre e isso implica que isso não ocorre, ou seja, que implica que a distância de f de x a f de p é maior ou igual a epsilon. Então, o que está em roxo é você negar a continuidade da função. Eu só vou fazer alguns ajustes porque é o seguinte, é claro que quando eu coloco que existe x pertencente a M e que distância de x até P é menor do que delta, é claro que esse x depende da escolha do delta. Porque eu estou colocando assim, que para todo delta... Opa, de repente me deu um branco de como é que faz um delta. Mas voltando aqui, que para todo delta maior ou igual a zero vai existir alguém de tal modo que se isso ocorre. Aí aqui é x delta. F x delta. Ou seja, dependendo do valor de delta, você poderá ter um x delta diferente. Então, para trabalhar em linguagem de sequência, eu vou trocar esse delta por n natural. E aí eu troco aqui por xn, coloco aqui xn, e aí ao invés de colocar menor do que delta, eu vou colocar menor do que 1 sobre n, e coloco esse efeito. E aí, basicamente, o que eu estou querendo dizer com uma função não ser contínua em P? Então, vou pegar essa informação e traduzir numa linguagem mais simplificada, que é o quê? Para você mostrar que uma função não é contínua em P, você tem que mostrar que existe uma sequência xn em M, uma em M,
de tal modo que a sequência xn convirja para P, conforme está aqui, mas o f de xn não converge para o f de P. Então, essencialmente, por meio de sequências, dizer que uma função é descontínua em P é você mostrar que existe uma sequência que converge para P, mas o f de xn não converge para o f de P. Então, agora, com essa ideia, nós vamos mostrar que esse f a menos 1 é descontínua. Bem, vamos ter uma ilustração geométrica do que é a f a menos 1. Então, eu vou desenhar aqui geometricamente. Então, primeiramente, eu vou desenhar o nosso S1, que é basicamente um círculo centrado na origem de raio 1. E observe que, para você identificar o f de t, você gira, deixa eu só ajeitar aqui, você gira t radianos, marca o ponto, a coordenada x do ponto é o cosseno t, a coordenada y do ponto é seno de t. Isso eu estou falando da f. Mas para falar da f a menos 1, o que seria a f a menos 1? É você pegar... Bem, se a f vai de 0 a 2π em S1, a f a menos 1 pega um ponto da esfera e leva para um número real que vai de 0 a 2π aberto aqui. Aonde, para cada ponto da esfera, para cada ponto aqui, cada par xy aqui, cosseno t, seno t, você associa ao t correspondente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sequência de pontos que convirja para o zero, mas a f a menos 1 vai apresentar um problema. Então, considere, por exemplo, essa sequência de pontos que estão em S1. Como eu posso descrever esses pontos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar xn e eu vou emular aqueles pontos ali. Então, xn é um ponto da esfera S1. Então, eu tenho que falar qual é a coordenada x e qual é a coordenada y. Então, nesse caso, o xn é o cosseno de 2π menos 1 sobre n. E a coordenada y é o seno de 2π menos 1 sobre n. Então, aqui, nós temos os pontos que estão na esfera S1. O que nós já sabemos desses pontos? Primeira coisa que acho que é fácil de perceber é que xn, além de estar em S1, né? Acho que isso vale a pena destacar, né? Para todo n pertencente aos naturais. Segunda coisa que é interessante notar é que o xn, ele converge para o ponto 1, 0. Que é exatamente o ponto que corresponde a essa parte aqui. E esses pontos verdes convergem para esse ponto rosa. Terceira informação que é interessante perceber é que o f a menos 1 de xn é o quê? Para cada x, você olha para o ângulo correspondente. Então, f a menos 1 de xn é exatamente o ângulo 2π menos 1 sobre n. Isso para todo n. Ou seja, isso implica que o f a menos 1 de xn, essa sequência, ela converge para 2π. Agora, 2π não é a mesma coisa que o f a menos 1 do ponto 1, 0. Quanto que é o f a menos 1 do ponto 1, 0? Bem, você tem que olhar quanto que mede esse ângulo aqui. Não é 2π, porque o intervalo está aberto. É no zero. Então, o f a menos 1 do ponto 1, 0 dá 0. Ou seja, os resultados estão dando diferente. Então, portanto, o f a menos 1 de xn não converge para o f a menos 1 do ponto 1, 0. Isso implica que f a menos 1 é descontínua em 1, 0.
Então, nós temos um exemplo onde a função f é contínua, mas a função f a menos 1 é descontínua. Então, é muito importante tomar cuidado, porque nem toda função inversa tem que preservar as propriedades da função f tradicional. Mas, de qualquer forma, nós podemos já definir o conceito de homeomorfismo, que é o seguinte: quando você considera Mn dois espaços métricos, um homeomorfismo de M sobre N é uma bijeção contínua com a inversa f a menos 1 também contínua. Então, nesse caso, um homeomorfismo é toda a função f que ela é bijetora, contínua e a inversa é contínua. E ainda nesse caso, a gente vai dizer que os conjuntos Mn são homeomórficos. Então, uma pequena ilustração do porquê disso, uma intuição de como você identificar que dois objetos são homeomórficos, é como se você, grosseiramente falando, pudesse pegar o seu conjunto M e deformar, manipular como se fosse uma amoeba até chegar em N. Mas isso vai ficar claro à medida que vocês forem resolvendo exercícios, trabalhando nos exemplos, e já vou, inclusive, apresentar para vocês um exemplo de um homeomorfismo. Então, aqui, nós temos um espaço normado e nós temos essa aplicação MA aqui, que vai do espaço vetorial nele mesmo, de tal modo que ele pega cada vetor x e multiplica por A, onde A é um número diferente de zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que esse MA aqui é contínuo. Isso é bem fácil perceber, que a função A vezes x é contínua, então vou nem gastar tempo tentando justificar. A segunda coisa que é legal perceber é que a função inversa que vou aplicar em y é exatamente 1 sobre a vezes o próprio y. Isso é intuitivo, né? Porque, por exemplo, você tem o vetor x. O MA de x pega o vetor x e multiplica por a. Como é que você faz para retornar ao estado original? Você divide por a. Isso está bem definido porque o a é diferente de zero. Claramente, essa função é contínua também. Vamos dizer assim, a justificativa é análoga à do MA. Portanto, essa função MA é um homeomorfismo, homeomorfismo, e aí você pode até falar assim, de E em E. Nesse caso, o espaço vetorial é homeomorfo a ela mesma. Mas, de qualquer forma, essa é a ideia. Você analisa se ela é bijetora, até esqueci de falar, né? Ela é contínua e bijetora. E aí sim eu consigo garantir a existência da inversa. Mostrou que é contínua, mostrou que é injetora, estuda a função inversa, verifica se ela é contínua, se for, então é um homeomorfismo. Um outro exemplo que é bem clássico é a projeção estereográfica. Dá para fazer em dimensão n ou fazer em dimensão 2, apesar de que o tradicional, quando era aluno da graduação, a gente geralmente estudava muito na dimensão 3. Mas vou estudar aqui na dimensão 2, também estudei na graduação, mas a dimensão 2 fica mais fácil a gente conversar aqui. Então, eu vou considerar aqui novamente o S1. Eu vou marcar esse ponto aqui e chamarei esse ponto de N, que seria uma espécie de polo norte. E eu quero construir a seguinte função, que eu vou chamar de φ. É uma função que eu vou associar a cada elemento do S1 menos o polo norte, e eu quero associar ao conjunto dos números reais. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Então, eu tenho que pegar um ponto em S1 e eu tenho que descrever a reta que passa por esses dois pontos. E eu tenho que observar qual é a interseção dessa reta com o eixo x. E aí eu vou sinalizar aqui pela cor verde, seria esse cara aqui. Então, a cada ponto marrom, vou associar a um ponto verde. Vou mostrar no GeoGebra essa dinâmica aqui.
Então, novamente aqui, para cada ponto do círculo, eu quero associar a um ponto da reta. E aí observe que à medida que eu vou movendo o ponto, eu vou associando a outros pontos que esse. Então, só na base da intuição aqui, o que nós podemos concluir? Primeiro, que essa função é injetora, ou seja, se você tiver dois Qs iguais, isso vai provocar dois Ps iguais. E a segunda, que é menos óbvia, mas aqui é para ganhar meio que intuição, essa função aqui, ela é bijetora, ou seja, todo ponto da reta, você consegue um ponto do círculo de tal modo que o f de P, o φ de P, dê o próprio ponto Q. E o que é razoável, porque se você tem um ponto aqui, um número real, você marca esse ponto na reta real, a partir de dois pontos você consegue construir uma única reta e certamente ele vai interceptar o círculo. É claro, estou explicando de maneira intuitiva, até mesmo para, vamos dizer assim, depois vocês taparem os eventuais buracos que eu for deixando. Então aqui, por exemplo, o caso do P igual a 0,1, perdão, 0 menos 1, P vai ser 0 e assim por diante. Então é só para dar um pouquinho de graça aqui na conversa. Então o que nós vamos fazer agora é justificar de fato que essa função é contínua, a inversa é contínua e assim por diante. Intuitivamente é, e intuitivamente é bijetora. A questão da bijeção, vou só vou me deter só pelo desenho. Então, só vou colocar aqui que φ é bijetora. Mas na hora que eu for construir a função φ, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas vamos construir essa função. Eu quero mostrar que φ é bijetora. Eu quero mostrar que φ é contínua. Depois, eu tenho que construir quem é φ a menos 1. Depois de construir a φ a menos 1, mostrar que ela é contínua. São essas as nossas etapas para justificar que a projeção esferográfica vai tornar essa função um homeomorfismo. Então, deixa eu só me ajeitar aqui para pegar esse desenho. Opa, deixa eu ajeitar aqui. É muita tecnologia, né? Faz parte. Agora foi. Ctrl C. Ctrl V. Só bijetora. Vamos construir essa função. Vou dar nome aos pontos. Então, esse ponto é o ponto P. Esse ponto é o ponto Q. Nossa primeira função φ vai de S1 menos polo norte na reta. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou considerar gama essa curva aqui mesmo. Então, gama de T vai ser exatamente a reta que passa pelo ponto N pelo ponto P. Uma maneira de descrever essa reta é se escrever ele como as coordenadas de N mais T vezes o vetor diretor, que aí eu coloco P menos N. Isso aí é dos conhecimentos básicos de geometria analítica. Então, vou escrever através para ordenado, isso aqui vai ficar o quê? Vamos considerar o ponto P com coordenadas, vou colocar assim, XP e YP. Então, como N é 0,1, vale destacar isso, como N é 0,1, o que vai acontecer? Na primeira coordenada vai ser só T vezes P menos N, que aí vai ser T vezes P na prática, então vai ser T multiplicado por XP. E na segunda coordenada vai ter o 1 daqui, mais YT vezes YP menos 1. Agora, o que acontece? Eu preciso ver qual ponto da reta, qual valor de t que vai interceptar com o eixo x. Para interceptar o eixo x, a coordenada y tem que ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda coordenada, que é o 1 mais t vezes yp menos 1, e eu vou igualar a zero. E aí eu vou descobrir qual valor de t cumpre essa propriedade. Isolando aqui, vai ficar t igual a 1 sobre 1 menos yp, né? Porque você passa para o outro lado subtraindo, depois passa dividindo,
Aí fica menos yp menos 1, multiplica menos 1 em cima e embaixo, enfim, chegou nesse resultado aqui. Então, o que acontece? Quem vai ser o φ do ponto P? Vai ser exatamente qual o número real. Cuidado, apesar do ponto Q ser um ponto em R2, eu só estou interessado na primeira coordenada. Então, nesse caso, eu vou substituir o ter aqui por essa relação, e aí vai ficar xp dividido por 1 menos yp. Note o seguinte, o que esse xp e yp tem que cumprir? Ele deve ser um ponto no círculo. Então, ele tem que cumprir a propriedade que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, existe a possibilidade, a priori, do denominador ser zero, que é quando o yp é igual a 1. Só que se yp é igual a 1, xp é zero, e isso significa exatamente o polo norte. Por isso que eu não estou considerando o polo norte na jogada. Essa função, a gente acaba ganhando de brinde que ela é contínua, e é um pouco mais difícil de justificar na mão, mas ela é bijetora. Vou deixar como exercício vocês tentarem investigar isso. Por isso que a bijeção eu só vou me deter a questão do desenho mesmo. Então, nosso φ de P é essa função. E agora a pergunta é, quem é a inversa? Então, a pergunta é, quem é a inversa de P? Ou de φ, perdão. Então, vou de novo marcar aqui o nosso desenho. Marcar aqui que esse aqui é o nosso ponto P. Esse aqui é o nosso ponto Q. Agora nós vamos pensar no seguinte. Eu vou considerar o ponto Q com coordenadas, por exemplo, xq 0. E eu quero calcular uma função que eu vou chamar de φ de Q, φ de xq, perdão. E eu quero que o resultado disso seja igual a P. Mas como eu vou fazer isso? Bem, vamos dar um passo para trás. Voltando para aquela nossa reta, só que agora vamos ter que descrever essa mesma reta de outra maneira, que é usando n mais t vezes, aí ao invés de usar p menos n, vou usar q menos n. Estou descrevendo a mesma reta, só que com uma equação diferente. Então, a nossa reta gama de t vai ser, se pensarmos um pouquinho aqui, vai ser t x de q, vírgula, 1 mais t vezes, no caso, a coordenada y de q é 0 e a coordenada y de n é 1, e aí então vai ficar menos 1. Então eu vou colocar esse menos 1 aqui. Então, substituindo essa relação aqui, nós obtemos esse resultado. Eu quero descobrir agora qual o valor de t que eu preciso colocar de tal modo que bata no ponto P. Mas para bater no ponto P, o módulo do vetor gama de t tem que ser igual a 1. Então, o que eu faço? Eu faço a pergunta de para qual valor de t, gama de t ao quadrado é igual a 1. Porque a fórmula de gama de t é raiz quadrada das diferenças, da soma do quadrado das coordenadas e assim por diante. Mas eu quero ao quadrado para simplificar a conta. Então, aqui vai ficar, isso aqui é ao quadrado, t ao quadrado, xq ao quadrado, mais 1 menos t ao quadrado, igual a 1. Então, prosseguindo a conta, eu vou até arrastar isso aqui para baixo, e nós vamos ter o seguinte, t vezes xq ao quadrado, mais, na hora que você expande em produtos notáveis, vai ficar mais t ao quadrado menos 2t mais 1, mas com aquele 1 ali vai ficar 0. Então, colocando as coisas em evidência, o t ao quadrado em evidência, aqui vai ficar xq ao quadrado mais 1, né, botando t ao quadrado em evidência aqui. Aqui do outro lado eu coloco 2t, somando,
eu posso simplificar dividindo t dos dois lados, porque eu não quero t igual a zero. Passa para o outro lado dividindo. Nosso t fica 2 sobre xq² mais 1. E aí, para eu achar, xq² mais 1, para eu achar as coordenadas do ponto P, o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor de t e substituir nessa relação aqui. Então, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou identificar esse valor aqui, que vale a pena até deixar de verde. Então, vamos lá. Então, o nosso gama de t, nosso P, melhor dizendo, ou vou colocar assim, nosso φ de xq vai ser o quê? T vezes xq, então vai ficar 2xq sobre xq² mais 1. E aqui vai ficar 1 menos 2 vezes xq² mais 1. Se você multiplicar em cima e embaixo, você vai concluir aqui, fazendo as simplificações, você vai chegar em xq² menos 1. E esse cara é o nosso ponto P. Para verificar que esse ponto, de fato, é um ponto do S1, é só elevar ao quadrado e verificar que dá 1. Rapidamente vai dar para perceber que é. Agora, eu só preciso verificar que essa função φ, eu gostaria de verificar se essa função φ é a função inversa da nossa ρ lá em cima. Então, o que eu faço para poder verificar isso? Eu tenho que calcular quanto que é a ρ do φ de xq e ver se o resultado vai dar xq. Então, o que a ρ faz com o φ de xq? O φ de xq é um ponto do R2. E o que a ρ vai fazer? Vamos pegar essa informação. Ctrl C. Tá, aqui, Ctrl V. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar a coordenada x do ponto, que é essa fração aqui. Então, vou pegar essa fração, copiar e colar aqui. Vale a pena até dar uma diminuidinha aqui. Ou e dividir por essa fração aqui. 1 menos a coordenada y de P, que é essa coordenada aqui. Ctrl C, Ctrl V. Deixa branco. Dá uma encolhida. E voilá. Agora nós vamos verificar se isso realmente vai dar xq. Então, prosseguindo aqui, vai ficar 2xq sobre xq² mais 1, dividido por... Na hora que você faz as simplificações aqui, antes de mais nada, eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, porque aqui está ao quadrado, né? Que a coordenada y está elevada ao quadrado. Na hora de copiar e colar, não foi. Agora sim. Na hora que você faz a subtração aqui, vai ficar xq² em cima, xq² embaixo, vai ficar 2 xq² mais 1. Só desenvolver essa conta aqui. Então aqui o que vai ficar? Que esse cara corta com esse cara. Deixa eu até sinalizar aqui que esse cara vai cortar com esse cara. Vai ficar, opa, muita tecnologia aqui, sem querer sair do lugar. Cadê você? Cadê você? Rapaz, sumiu aqui. Já tô voltando. Show. Apertei o botãozinho errado. Então aqui vai ficar 2xq sobre 2. O 2 corta com 2 e o resultado deu o próprio xq. Então, de fato, isso nos permite, isso nos autoriza a concluir isso e nos autoriza a escrever que esse cara aqui é o φ a menos 1. O que faz sentido, porque o φ a menos 1, escrever aqui do lado, φ a menos 1 vai pegar cada número real, que é no caso o xq, e associar à esfera S1 menos o polo norte.
Então, de fato, é a função inversa. Essa função visivelmente é contínua, logo, a função φ é um homeomorfismo e a esfera menos o polo norte é homeomorfa à reta. Um outro fato interessante, né? Se a gente pensar assim, quem tem mais pontos, né? A gente acaba de concluir que o círculo tem mais pontos que a reta, grosseiramente falando. Por quê? Porque você foi capaz de fazer uma bijeção entre a reta e a esfera menos um ponto, né? O círculo menos um ponto. Então, grosseiramente falando, o círculo teria um ponto a mais. É claro que essa fala minha não faz sentido, porque você não pode comparar infinito dessa maneira. Mas é só uma forma ilustrativa da questão da bijeção. Então, em um certo sentido, você pode dizer que o círculo tem mais pontos que uma reta, o que é bem profundo. E para terminar a aula, um outro exemplo de homeomorfismo que a gente pode construir é que o gráfico de uma função contínua é homeomorfa ao seu domínio. O que isso quer dizer, antes de mais nada? Então, vamos considerar a f uma função que vai do espaço métrico M ao espaço métrico N e vamos considerá-la contínua. O próximo passo é descrever o que significa gráfico de f. O que é um gráfico de uma função? O gráfico de uma função é nada mais nada menos que um par ordenado. É um par ordenado do tipo x, f de x, tal que x pertence a m. Então, isso que é gráfico de uma função. Só que o que eu estou querendo dizer quando o gráfico de uma função é homomorfa ao seu domínio? Estou querendo dizer exatamente o seguinte, que você é capaz de encontrar uma função φ, um homeomorfismo φ, que vai onde o domínio é o gráfico de f, por exemplo, e o contradomínio é o domínio da f, que é o conjunto M. Você consegue garantir que esse cara aqui é um homeomorfismo. Tá, que função seria essa? É até relativamente simples. Você pega um elemento do gráfico de f, que é x, f de x, e você vai associar da seguinte maneira. Então, o φ aplicado a x, f de x, vamos considerar igual a x. A primeira coisa que nós precisamos observar é que φ claramente é bijeção. Evidentemente que φ é sobrejetora, porque basta você perceber que esse x é um elemento qualquer de M, logo você consegue varrer todos os elementos de M. Claramente φ é injetora, porque se você pega duas imagens iguais, é porque as primeiras coordenadas são iguais, só que as primeiras coordenadas já são referentes aos pontos de M. Então, até mesmo pela própria definição de função, né? Como para cada x existe um único f de x, então você garante a injetividade da função. Outra coisa que é interessante é que φ é contínua. Por que φ é contínua? Porque φ é simplesmente a função projeção na primeira coordenada. Porque você tem um par ordenado e você fez uma projeção. E a gente já viu em aulas anteriores que projeções são funções contínuas. Ok. Então, bijeção contínua e a inversa. Φ a menos 1, ela é uma função que tem que ir de M até o gráfico da F, aonde nós vamos pegar cada x de M. Aí o que seria φ a menos 1 de x? O φ a menos 1 de x teria que ser um par aqui, um elemento do gráfico de f. Então seria nada mais, nada menos que fazer x f de x. Por que essa função é contínua? A gente já viu em aulas anteriores que na hora que você tem um contradomínio, que é um produto cartesiano, basta você, para garantir a continuidade da função, basta você olhar a continuidade coordenada a coordenada. Só que essa primeira função é a função identidade. Ou seja, para cada x você associa o próprio x, então ela é contínua. E a segunda função f, ela é contínua por hipótese. Logo, φ a menos 1
Logo, φ menos 1 é contínua. E aí, qual é a conclusão? Conclusão número 1. Φ é um homeomorfismo. Vou até colocar aqui, ó. Φ é homeomorfismo. Homeomorfismo. E o gráfico da função é homeomorfa ao seu domínio. Claro, estou falando para funções contínuas. E em que momento eu precisei usar a continuidade da f? Eu precisei na questão da continuidade da inversa. Porque aqui, nessa primeira parte da φ, essa função era contínua independente da continuidade da f. Ter projeção na primeira coordenada. Mas na inversa, você precisou da função f ser contínua. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Existem várias interpretações sobre o morfismo, de você fazer esticar, contrair e assim por diante. É claro que isso é uma ilustração, mas se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, sugestões de melhorias e quiserem compartilhar, sintam-se à vontade e até a próxima.